Fala galera, estou trazendo mais um vídeo aí para vocês e dessa vez um debate que foi realizado aí ontem por volta de 8h30 da noite, beleza galera? Quem não conhece meu canal está entrando pela primeira vez aí assistindo, tá? Esse vídeo, seja bem-vindo e aproveitem e se inscrevam, tá? Para que vocês possam receber vídeos novos. Todas as semanas estou postando vídeos novos aí, beleza? Para vocês acompanharem, tá? Essa visão escatologia preterista completa, que na minha opinião, né, é uma das visões mais coerentes, mais lógicas que existe, beleza? Com relação à escatologia. O debate aí foi a respeito aí, né, da doutrina que Caco Felipe, que é um dos homens aí que está bombando na internet, inclusive ele alega ser, né, um dos profetas que foi levantado aí pelo próprio Deus. E eu realizei esse debate aí com um discípulo dele chamado Deutamar, e que na minha opinião foi um debate muito maneiro, porque foi respeitoso, tá? Um debate aí dentro do campo da ideia, beleza? E eu mostrei para ele aí, né, claro que eu usei a escatologia preterista completa, né, tentando provar para ele aí, e inclusive mostrando as próprias palavras de Jesus Cristo que o último profeta foi João Batista, e isso está nítido dentro das escrituras, e todas as escrituras ali da Taná e da Torá se cumpriram em Jesus. Então é óbvio que não poderia ser levantado nenhum homem, principalmente nos dias de hoje, depois do século 21, como profeta. Isso não faria sentido nenhum. Beleza, galera? Então é isso aí. Vem comigo e assista esse debate que foi muito maneiro e vocês não vão se arrepender, hein? Um grande abraço a todos vocês. Vamos que vamos. Bem, meu muito boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento e todos vocês que vão assistir esse debate mais à frente. Estamos essa noite aqui com o convidado, o senhor Alexandre, que vai defender, né, os seus pensamentos, o que ele crê, e também temos o apóstolo Deutamar, que vai também participar desse debate e vai falar sobre o profeta Caco Filipe. Então, apóstolo Deltamar, o senhor pode... Desculpa, o senhor Alexandre, o senhor pode se apresentar, dizer de onde o senhor é e fique à vontade. Boa noite. Uma ótima noite a todos aí. É meu mano aí, né? Deutamar. Boa noite também ao nosso moderador, Ricardo. E a galera também que está assistindo a gente. Para quem não me conhece, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Nunca fiz faculdade de teologia, nunca fiz, né? Nunca estudei sobre esse assunto assim de forma formal. Sempre foi através de grupos de WhatsApp, pesquisas, né? Por mim mesmo e aprendendo com outras pessoas também, ter uma visão a respeito das escrituras. E a base que eu levo, que eu defendo hoje, né, dentro das escrituras, é a escatologia preterista completa, tá? Para quem não conhece, a escatologia preterista, ela é o contrário da futurista. Futurista é o que se vê aí em todas as faculdades de teologia, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, tá? Tirado ali por parte dos pais da igreja, tá bom? E o preterismo completo é simplesmente, uma forma bem resumida, sem enrolar muito, é a consumação dos séculos, a consumação, o cumprimento de todas as profecias, né, com a destruição do templo no ano 70. O templo cai no ano 70 e ali se cumpre todas as profecias, terminando ali pelo sermão profético de Jesus Cristo, tá? Então, a visão do qual eu vou trazer aí para poder argumentar contra os argumentos, né, do meu mano Deutamar, vai ser baseado exatamente aí na escatologia preterista completa. Valeu, galera? Uma satisfação estar com vocês aqui. E aos ouvintes aí que estão assistindo a gente aí, é isso aí, meu muito obrigado a todos vocês. Ok, muito obrigado. Apóstolo Deltamar, o senhor tem a palavra. Ok, muito obrigado, pastor Ricardo.
Muito boa noite ao irmão. Muito boa noite ao Alexandre Moraes. E muito boa noite aos irmãos e irmãs que estão no Brasil, irão assistir a live. Muito boa noite também aos irmãos que estão em África ou estão na América Latina. Que Deus possa ajudá-los, né? Que os teus olhos possam estar abertos, se é que você ainda não crê no profeta Caco Filipe. Se você está examinando a mensagem do profeta Caco Filipe, você já tem o livro, está buscando entender, que Deus possa ajudar você a entender, que esse debate sirva para você analisar ambos os lados e você mesmo tomar a sua decisão. Não deixe ninguém tomar a decisão por você e nem fazer o julgamento sobre o profeta por você. Você mesmo deve examinar. Eu sou Deltamar Costa, discípulo do profeta Caco Filipe. Ok, então, muito bem, ambas as partes já se apresentaram, então vamos dar início ao debate. Eu peço que o apóstolo Deltamar faça a primeira pergunta ao convidado, Alexandre Moraes, lembrando das regras, 5 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta, e vai ter a réplica e a tréplica para cada um que for feita a pergunta e quem for responder também. Então, apóstolo Deltamar, eu estou com o cronômetro somente para deixar as coisas em ordem. O apóstolo Deltamar tem a primeira pergunta, pode fazer, apóstolo. Ok, muito obrigado, pastor Ricardo. Então, eu gostaria, antes de fazer a pergunta, explicar a pergunta, né? Então, pelo o que eu entendo, o senhor Alexandre Moraes, é um pregador, um explicador das Escrituras. Ele até me enviou um link do seu canal, onde ele explica uma série de coisas, né? Agora, a pergunta que eu lhe faço, senhor Alexandre, para que nós entre no assunto sobre o profeta Caco Filipe, porque o tema desse debate será em volta de se Caco Filipe é um verdadeiro profeta de Deus. Caco Filipe é um verdadeiro profeta? É aqui que nós vamos centralizar o nosso debate. Agora, uma vez que você é um pregador, um explicador do Evangelho, ou seja, das Escrituras, por assim dizer, é justo eu saber, e é justo todas as pessoas que estão nos assistindo saber, quem foi que te estabeleceu para ser um ministro, um pregador. Porque, de acordo às Escrituras, um homem, para ser um ministro, para ser um sacerdote, e ele poder ensinar, explicar as Escrituras, ele precisa ser estabelecido. E só existe uma maneira para um homem ser estabelecido, no sacerdócio. Nós vemos que foi Moisés, no Antigo Testamento, quem estabeleceu o sacerdócio. E nós vemos que foi os profetas, no Novo Testamento, quem estabeleceu o sacerdócio. Não vou alongar a pergunta e vou simplificar. A pergunta para o senhor Alexandre de Moraes, para que vamos para o próximo ponto, se o senhor é um pregador, um ministro do Evangelho, alguém que ensina sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, quem lhe estabeleceu para que você seja um pregador, um ministro do Evangelho? Ninguém. Senhor Alexandre, o senhor agora tem 5 minutos. Cara, ninguém mandou eu pregar nada, ninguém me levantou para nada. Porque, na verdade, aqui nos dias de hoje, ninguém levanta ninguém para pregar evangelho nenhum. A gente simplesmente estuda. Um ateu, né? A gente vê diversos ateus aí que dá aula de teologia, que explica as escrituras de forma muito coerente, usando ali a exegese de uma forma perfeita. A gente vê deísta, a gente vê agnósticos, a gente vê quem está dentro do gnosticismo, né? Até quem é do candomblé, da religião descendente afro-brasileiro, também consegue explicar ali, consegue falar das escrituras muito melhor do que muitos pastores que estão aí dentro das instituições religiosas, de forma muito mais coerente e que dá muita facilidade para as pessoas entenderem o que eles estão falando. E para isso depende da gente ter um espírito de Deus, de descer, de baixar um espírito aqui para poder me dar esse entendimento? Não. Depende do quê? Depende de eu ter a minha mente aberta, analisar aquilo que está escrito, ver para quem que foi escrita a história, entendeu? E se basear. A história que está ali foram para as 12 tribos de Israel? Foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou foi para mim aqui no século XXI, sendo um mero brasileiro? Né? Se a gente pegar ali todas as profecias por parte dos profetas, por exemplo, as profecias de Ezequiel, capítulo 34, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 39, Isaías, capítulo 2, Isaías 65,
Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 2, Zacarias 12, Zacarias 14. Todas essas profecias, meu manos. Isaías capítulo 11, onde vai falar das 10 tribos que estavam perdidas lá fora. Todas essas profecias, elas estão destinadas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, não existe nada aqui para nós nos dias de hoje, cara. Entendeu? Então, quem é que me levanta aqui? Quem é que falou alguma coisa para mim aqui que eu sou um pregador do evangelho ou que vou fazer uma boa nova? Não tem lógica. Até porque em Colossenses capítulo 1, que eu vou falar aqui da palavra do apóstolo Paulo, né, no versículo 23, eu tenho quanto tempo mais ou menos aí, pastor? Desculpa, 2 minutos e meio ainda tem. Beleza. Tá dando para ouvir aí o meu áudio? Legal, pastor? Sim, tá ouvindo bem. No versículo 23 de Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce segundo, sem... Cadê? Não é isso aqui não, peraí. Colossenses 1, é isso mesmo? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Beleza. 1:23 ele vai dizer o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando, lembrando que o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Colosso, uma das 7 igrejas da Ásia, lá naquela geração de Jesus, tá? Não é para nós, essa carta não foi escrita aqui para mim, que sou brasileiro, para eles. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi é um verbo que está no pretérito perfeito, ou seja, para quem entende aí da gramática de português, passado, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É o mundo cosmos? Não faria sentido, porque senão eles teriam ali o poder, o único poder que Deus tem, que é o poder da onipresença. Eles não estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, como é que eles poderiam pregar para o mundo cosmos? Não faz sentido. Do evangelho, criatura debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, me tornei, pretérito perfeito, ministro. Agora a pergunta que eu vou fazer para o senhor, o Teutamar: quem levantou Caco Felipe? Como que pode me provar isso? De acordo com as escrituras, qual profeta? Quem levantou ele? Se tiver uma pergunta, se tiver uma pergunta para a minha pergunta já estou antecipando, tá? Para ele. Ok. Apóstolo Deltamar, ele vai dar a resposta depois, senhor Alexandre. O senhor faz a pergunta depois dos passos que nós tivemos, né? Um faz a pergunta, o outro responde, tem a réplica, depois a tréplica, ok? Apóstolo Deltamar pode fazer a sua resposta. Ok, pastor Ricardo, muito obrigado. Então, para todas as pessoas que se baseiam na Bíblia, eu gostaria de fazer uma pergunta simples, e o Alexandre, peço que responda apenas sim ou não, depois você pode explicar na sua fala. Você concorda que tudo que se fala sobre Deus e sobre a sua palavra tem que ter base na Bíblia, sim ou não? Seria uma regra? Não, é uma pergunta. Se você não concorda, você diga não. Se você concorda, você diga sim. A pergunta é, deixa eu esclarecer a pergunta. Você como um pregador, você como um ministro, você como um homem que explica as Escrituras, a pergunta que eu faço é, para aqueles que ensinam, para aqueles que pregam as Escrituras, tudo tem que ter base na Bíblia ou não? A Bíblia é a base para nossas pregações sobre Deus, sobre a sua palavra, ou a Bíblia não é a base? Só responda sim ou não. Nesse sentido, sim. Ok, vou tomar sua resposta como o senhor está respondendo, que a Bíblia é a base, e a base é o fundamento. A minha primeira pergunta para o senhor foi, quem lhe estabeleceu para ser um pregador do Evangelho, para ser um ministro, para explicar as Escrituras? Uma vez que Pedro disse que as Escrituras não é de particular interpretação. Então, se a Bíblia é a base, tudo que estiver fora desta base, nós não devemos dar crédito, porque está fora de ordem. E Deus não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de ordem. Então, se olharmos para o que aconteceu no Antigo Testamento, nós vemos que Deus estabelecia os profetas mensageiros, e eram os profetas mensageiros os responsáveis por estabelecer os ministérios, ou seja, os sacerdotes que iam trabalhar no sacerdócio.
De acordo com Levítico capítulo 8, foi Arão quem estabeleceu, foi Moisés quem estabeleceu Arão ao sacerdócio, né? O pai do sacerdócio era Arão. E foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os 5 filhos de Arão. E foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os 70 anciões para ajudá-lo a julgar as causas do povo. Estou dando uma base no Antigo Testamento que um homem, para ser um ministro, um pregador, ser um sacerdote, trabalhar no sacerdócio, precisa ser estabelecido pelo profeta mensageiro. No Novo Testamento você vê que foi João Batista, um profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus ministros, os seus apóstolos, entre eles Apolo. Você vê que foi Jesus, um profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus 12 apóstolos, e ele mesmo diz, eu vos escolhi os 12. E depois, em Lucas capítulo 10, Jesus escolhe mais 70 discípulos e os envia de 2 em 2 para pregar a sua palavra. Então você vê que não foi outro que estabeleceu. E um discípulo, um sacerdote, não poderia estabelecer outro sacerdote. Era Jesus o único que poderia fazer isso. Quando você vai um pouco mais adiante, você vê Paulo. Paulo, um profeta mensageiro, é quem estabelece os ministros do seu tempo. Por exemplo, Efésios 4:11 eram estabelecidos por Paulo, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé, e até mesmo Apolo, que um dia tinha sido discípulo de João Batista, agora tinha sido rebatizado por Paulo, estabelecido por Paulo, para pregar a revelação que Jesus Cristo havia dado a Paulo. Vou concluir as minhas palavras, para que o senhor tome também a palavra para me responder. Assim como, no natural, elege-se o presidente da República, e o presidente da República é o único que pode estabelecer os seus ministros. O ministro não se estabelece a si mesmo. O homem não pode dizer, por eu ser inteligente, e por eu ter diplomas, e por eu ter experiência, a partir de hoje eu sou ministro da Educação, sou ministro da Justiça ou da Fazenda. Um homem sabe que ele não pode ser ministro em um país até que o presidente eleito o estabeleça. O presidente é o único que retém o poder para estabelecer o homem que ele quiser, para o ministério que ele quiser, e trocá-los de cargo quando ele quiser, e demiti-los quando ele quiser. Agora, um ministro estando lá, ele não pode nomear outro ministro. Somente o presidente da República pode fazer tal coisa. Então, o natural é um tipo para o espiritual. E uma vez que um profeta mensageiro é aquele que é estabelecido por Deus, pelo próprio Deus, e somente ele, o profeta mensageiro, pode estabelecer os seus ministros, eu volto de novo a pergunta para o senhor, e o senhor pode responder e mudar a sua resposta se o quiser. Sendo o senhor um pregador do evangelho, sendo o senhor um sacerdote, um ministro, aquele que está no sacerdócio explicando as escrituras, quem foi a pessoa, quem foi o profeta mensageiro que o estabeleceu para ser pregador do evangelho? O senhor Alexandre tem 5 minutos a partir de agora para a réplica. Mas essa pergunta eu já respondi, pô. Por que tu está fazendo essa pergunta de novo? Se eu já respondi na minha primeira. Eu já respondi, pô. Então, eu não fui levantado por ninguém, já deixei claro isso. Certo. Se você não quiser usar os seus 5 minutos, o irmão passará a palavra a mim para me usar. Inclusive... mas a pergunta... Ô, pastor, ele está me perguntando... Só um minuto. Fala. Só um minuto. O apóstolo Eltamar, ele escutou a sua primeira resposta. Só que quando ele foi responder o senhor, ele perguntou, baseado nas escrituras, se o senhor acha que todo pregador, todo ministro que prega o evangelho, prega baseado na Bíblia, porque a sua primeira pergunta foi diferente da afirmação que o senhor falou, sim. Então, era isso que o apóstolo Deltamar tá pontuando. Então, ele repetiu a pergunta. Então, a pergunta seria outra. Não, se o Alexandre não quiser responder, não tem problema. E passa o tempo para mim que eu vou terminar. Porque você disse que, só para me explicar, para que você responda, porque você disse para mim que tem que ter base na Bíblia. E quando eu te perguntei qual profeta, quem te estabeleceu para ser um ministro, um pregador, um sacerdote, alguém que explica as Escrituras, você disse que ninguém. Foi você mesmo que começou a fazer isso. E você deu a sua explicação. Mas eu te levei na base da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para te mostrar que quem estabelece os sacerdotes são os profetas. Então eu volto a pergunta para você. Você é livre para continuar com a mesma resposta ou mudar a sua resposta. Se você é um pregador, um ministro do Evangelho, a pergunta é: quem te estabeleceu?
Não foi ninguém, pô. Eu gosto da história dos israelitas, gosto do que está escrito ali na Bíblia, entendeu? Sou apaixonado pela história deles e leio, e de acordo com o que está escrito, tentando obedecer ali, né, o máximo possível ali, de acordo com o contexto, né, respeitando ali as regras, né, de interpretação, eu posso muito bem chegar e explicar aquilo que eu estou lendo. É o que eu falei para você, tudo é uma questão de você se aprofundar e ter uma mente aberta, entendeu? E não ser uma pessoa tendenciosa. Porque o que a gente vê aí são pessoas que são tendenciosas a montar um sistema e lavar a cabeça das pessoas, né? Já não é o meu caso. E geralmente quem faz isso, é por causa disso aqui, dinheiro. E eu cago para isso. Tanto que quem entrar no meu canal aí, vai entrar, vai ter os conteúdos lá, eu não peço dinheiro para ninguém, entendeu? Não boto cartão de nada, não peço para ninguém depositar nada no meu canal, tudo é de graça. E o meu intuito ali não é lavar a cabeça de ninguém, lavar a mente de ninguém, e o meu intuito também não é que ninguém venha me seguir, entendeu? Porque eu não sou novela para ser acompanhado por ninguém, as pessoas, simplesmente eu dou liberdade para as pessoas analisarem, se elas vão ver ali e vão chegar à própria conclusão delas, se o que eu falo faz sentido e tem coerência ou não, entendeu? Agora, eu receber uma revelação de um espírito que Deus veio, mandou eu fazer acontecer, isso não existe. Então, ninguém mandou, ninguém me levantou para fazer nada. Eu simplesmente faço por livre e espontânea vontade, até porque eu sou um cara muito revoltado com todo esse sistema nojento de religioso que está aí. Que a gente vê aí, pequenas empresas e grandes negócios, né? Um monte de homem tirando dinheiro do povo. Como já fizeram muito comigo. Eu já cansei de dar dinheiro para a igreja, cansei de dar dinheiro para pastor, entendeu? Pastores aí se enriquecendo através do meu suor, do meu trabalho, e hoje eu estou aqui para botar para ferrar em cima de todo mundo, pô. Por isso que eu estou estudando muito, estudo muito mesmo as escrituras, para poder levantar as pessoas aí, pô, no entendimento, entendeu? Não é no intuito de ninguém me seguir, não, até porque não seria com a escatologia preterista que eu iria fazer isso. Porque o preterismo completo é simplesmente a visão de que você vê a Bíblia como um livro histórico. Então, nada foi para nós. Isso foi para um povo específico. Eu vivo o meu livre-arbítrio, a minha vida pessoal, sem nada do que está ali. É claro que a gente pode pegar alguns conselhos ali de Salomão, alguns conselhos até mesmo dos apóstolos e tal, e querer implementar na nossa vida aqui particular. Né? Por exemplo, Salomão ensina de como os pais devem tratar os seus filhos. Eu tenho uma filha de 14 anos, então eu vou pegar um conselho de Salomão, peraí, eu não posso mimar muito a minha filha, de vez em quando dar umas tapinhas nela, isso vai fazer ela acordar para a vida. É um conselho legal, eu posso usar aqui para mim, mas não dentro de um âmbito espiritual, entendeu? Como muitos pegam aí, muitos pegam a Bíblia, caramba, não, olha aqui o que o apóstolo Paulo falou para mim, olha o que Salomão disse para mim, olha o que Isaías fala para mim. Aí quando você vai no contexto, o contexto é para quem? Para o povo de Israel, que não tem nada a ver com a gente, entendeu? É disso que se trata, pô. Então as pessoas estão pegando a Bíblia e estão querendo trazer aqui para o século XXI um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás por um povo seleto, um povo excluso, pô. Tá me entendendo? A questão é essa. Então, finalizando aqui a minha resposta. Ninguém me levantou para pregar nada, para falar sobre nada. Tudo que eu faço é por livre e espontânea vontade minha, própria. Entendeu? Ok, senhor Alexandre. Ok, nós entendemos. Então, a pergunta primeira quem fez foi o apóstolo, o senhor Alexandre respondeu, o apóstolo teve a réplica e o senhor Alexandre teve a tréplica agora, correto? Correto. Então agora o senhor Alexandre tem a vez para fazer uma pergunta ao apóstolo Deltamar. Vamos lá, Deltamar. A minha primeira pergunta é a seguinte. Em Lucas capítulo 16, o pessoal que está em casa aí pode abrir suas Bíblias aí e acompanhar. Lucas capítulo 16 vai estar escrito no versículo 14 o seguinte. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam. Mas Jesus disse o seguinte, vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado antes dos homens, entre os homens, é abominação diante de Deus.
Agora preste atenção no 16, o que Jesus Cristo vai falar. A lei e os profetas vigoraram até João. É o que está escrito, 2 pontos. Ponto e vírgula. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A minha pergunta agora vai vir. Se o próprio Jesus Cristo fala que a lei e os profetas vigoraram até João, porque João foi o último profeta, segundo a Ataná, me explica o seguinte, meu mano Deltamar. Como que o Caco Felipe hoje se torna um profeta? Essa é a minha pergunta. E só para complementar, Mateus 24, versículo 14, Jesus Cristo vai dizer que esse evangelho do reino do qual ele fala aqui seria anunciado, pode pegar aí, que está no grego, para o mundo oikomene. Quem não sabe o que é mundo oikomene, é um mundo habitado, onde o Império Romano era o dominador do mundo ali, naquela mesma geração de Jesus Cristo. O evangelho seria pregado e logo após viria o fim. Então me responde, Deltamar, de acordo com as palavras de Jesus Cristo, para a gente não chamar Jesus de mentiroso, me explica, como que Caco Felipe seria aí levantado como profeta? Não estaria indo contra as palavras de Jesus Cristo, afirmando que João foi o último profeta? Ok, apóstolo Deltamar, o senhor tem, a partir de agora, 5 minutos para responder a pergunta do senhor Alexandre. Obrigado pela pergunta, senhor Alexandre. Agora eu gostaria de perguntar assim, você mudou a pergunta, você tinha perguntado primeiramente, antes, quem levantou o profeta Caco Felipe. Devo considerar a primeira pergunta ou a segunda pergunta? Não, minha pergunta foi bem objetiva. Se Jesus Cristo fala que o último profeta foi João... Vou levar em consideração a segunda pergunta, não é isso? Eu esqueço, então, a primeira pergunta que você tinha feito antes de você tomar a fala. Ok. Então, vou tomar a segunda pergunta. Não, mas a pergunta que eu estou fazendo é nessa. Nessa minha pergunta que eu estou fazendo foi uma só. A pergunta que eu estou fazendo é essa. Então, eu peço que você repita a pergunta para que eu possa saber o que exatamente você perguntou. A pergunta é a seguinte, vou ser objetivo. Olha só. Jesus Cristo vai falar aqui do segundo texto que eu li, que João Batista foi o último profeta. Está claro isso aqui. Que a lei e os profetas duraram até João Batista. Como que o Caco Felipe é levantado como profeta? Não estaria indo contra as palavras de Jesus Cristo? Jesus não seria mentiroso? Me explica isso, então. Quem levantou Caco Felipe? Ok, eu vou pedir só para o senhor Alexandre e também o apóstolo Deltamar, quando finalizar a fala, desliga o microfone para que não venha dar eco no áudio e quando as pessoas vierem assistir a live não esteja fazendo eco, ok? Então, beleza, pastor, vou desligar aqui. Vou reiniciar o tempo aqui do apóstolo Deltamar, que ele vai iniciar a resposta agora. A partir de agora, apóstolo Deltamar, o senhor tem 5 minutos. Perfeito. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Alexandre. Então, eu gostaria de aproveitar parte do meu tempo para voltar lá naquela questão anterior, mas eu vou responder a sua pergunta. Não se preocupe que eu vou ter a réplica. Então, quando um homem que não foi estabelecido por um profeta diz que é pregador ou ministro do evangelho, isso mostra que ele não é um verdadeiro sacerdote, não é um verdadeiro pregador e não é um verdadeiro ministro. Se Arão tivesse aparecido para dizer, agora eu sou um sacerdote, ele seria falso. Se Baruque, o filho de Nerias, tivesse aparecido para dizer, agora eu sou um sacerdote, e não tivesse ele estabelecido por Jeremias, ele seria um falso sacerdote. Se Pedro, se Tiago, se João, se algum daqueles do tempo de Jesus tivesse levantado por si só e tivesse dito, agora eu sou um sacerdote, eles seriam falsos. Se Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé e Apolo, no tempo de Paulo, tivesse levantado por si só para dizer que ele agora era um sacerdote, eles seriam falsos, porque é o profeta mensageiro quem deve estabelecer os ministros, os apóstolos, os profetas de igreja, os evangelistas e os doutores do seu tempo, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 11. Assim como um ministro hoje no nosso país, chamado Brasil, se ele se levantar para dizer que é um ministro, mas se o presidente Bolsonaro não o nomear, você está diante de uma pessoa mentalmente perturbada. E ele não é um verdadeiro ministro. Se uma pessoa levantar para dizer que é um médico e ele não tiver o seu diploma verdadeiro, você está diante de alguém que é um falso médico. E as pessoas que se passam pelo que não é, de acordo à lei dos nossos países, eles estão considerados como charlatões. Todos esses líderes religiosos
de todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, desde o maior até o menor, eles, na verdade, são charlatões, porque não foram estabelecidos por um profeta mensageiro, mesmo que o seu nome seja de Macedo, Valdomiro Santiago ou Silas Malafaia. Agora eu vou à pergunta do senhor Moraes, do senhor Alexandre Moraes, com respeito a Lucas 16:16. Eu gostaria de fazer uma pergunta e você me responda só com 2 palavras, do jeito que você quiser. Lucas 16:16, quando diz, a lei e os profetas duraram até João, palavra de Jesus, eu pergunto, João Batista era um profeta da lei ou um profeta da graça? Só me responda se é da lei ou da graça. E eu vou continuar meu raciocínio. Pode responder, senhor. João Batista era o profeta da lei, pô, da época do primeiro pacto. Ok. João Batista era um profeta da lei. Então, Lucas 16:16, é claro, Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Sim, os profetas da lei duraram até João, porque Jesus, ele é um profeta, e ele é o primeiro profeta da graça. E Jesus Cristo mostrou que ele era um profeta. As escrituras mostram que ele é um profeta. E se o Alexandre não acreditar que Jesus era um profeta, e ele pedir as provas, eu vou dar as provas aqui que Jesus era um profeta. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 41, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mateus 10, versículo 41. Neste caso, Jesus não estava falando de João Batista. Jesus estava falando dele mesmo, o profeta que estava ali, que as pessoas tinham que receber na qualidade de profeta, então receberiam um galardão de profeta. E Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 49, que ele enviaria profetas para a terra. Logo, João Batista não é o último profeta, sendo que Jesus, ele é profeta, e ele prometeu enviar profeta. Jesus repete a mesma coisa em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, quando ele diz, eis que envio-vos profetas. E ele completa dizendo, e alguns deles perseguireis, outros matareis, outros apedrejareis. Bem, agora veja que Lucas 16:16 está claro. Jesus estava falando sobre os profetas da lei. Agora eu quero passar a palavra para o senhor Alexandre, porque se ele discorda que Jesus era um profeta, que não há profeta depois de João Batista, eu terei a oportunidade de responder na minha oportunidade. Está com a palavra o senhor Alexandre. O senhor tem a réplica, senhor Alexandre, nesse momento, a partir de agora, 5 minutos. Beleza. Em nenhum momento nas Escrituras eu leio aqui Jesus Cristo falando que era profeta. Na verdade, quem fala que ele era profeta são terceiros, são outras pessoas, né? Que na verdade conjecturava, né? Que ele poderia ser o possível ali o profeta Elias, ou o profeta até mesmo ali que veria como o próprio João, né? Em nenhum momento a gente vê Jesus Cristo falando assim, ó, eu sou o profeta enviado por Deus. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Quando a gente vai lá, por exemplo, em Salmos 110, vai ter a tipologia lá, né, pelo rei Davi, onde ele vai escrever que Jesus Cristo viria como rei e sacerdote, na ordem de Melquisedeque. Como sumo sacerdote, ou seja, sendo ali o sumo sacerdote, onde a igreja seria ali o corpo. Tá me entendendo? Em nenhum momento ali Jesus Cristo se coloca em figura de profeta dentro do âmbito da antiga aliança, como Jeremias, como João Batista, como Ezequiel e outros. Em nenhum momento a gente vê isso nas Escrituras, a não ser que o Senhor, Deutamar, me prove o contrário. Você pode até me mostrar aí pessoas falando, conjecturando, dizendo que Jesus Cristo era um possível profeta. Mas em nenhum momento a gente vê isso, tá? E uma outra passagem aqui também, que joga por terra, tá? E refuta a visão de Caco Felipe, é Hebreus capítulo 1, com certeza você conhece, né? Hebreus capítulo 1, onde o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, e vai estar claro isso. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais. Que pais são esses? São aqueles da antiga aliança, da Taná ali e da Torá, pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias, ou seja, naquele tempo ali, enquanto o autor aos Hebreus escrevera, né, ele já considerava ali como os últimos dias, como o fim dos tempos. Então não tem como a gente querer trazer isso aqui para mais de 2000 anos. É simplesmente passar por cima, atropelar a exegese. Nos falou por quem? Pelo Filho,
através de Jesus Cristo, vírgula, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, me explica o seguinte, se ele vai falar aqui, né, que nesses últimos dias, que era naquela época lá, Deus já passa a falar através de Jesus Cristo, como que poderia ser levantado aí um outro profeta, na mesma figura dos profetas da Antiga Aliança, e para falar o quê? Que eu já mostrei, já provei para você aí, que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, 23, falou que o evangelho já foi pregado a todas as nações, a toda criatura debaixo do céu e terra, né, que é denominada ali uma figura de linguagem, o mundo oikomene, o mundo habitado deles. E como que o Caco Felipe seria levantado hoje? Não estaria passando por cima de Hebreus capítulo 1? Fala comigo aí. Ok, então, apóstolo Deltamar, o senhor tem a réplica. A partir desse momento, o senhor tem 5 minutos. Ok, o senhor Alexandre Moraes citou Lucas 16,16, e eu acabei de provar que Lucas 16,16 trata-se dos profetas da lei, uma vez que Jesus era um profeta, e uma vez que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, e Lucas 11,49, disse que ele enviaria profeta. Enviaria, futuro. E matariam, apedrejariam, prenderiam, perseguiriam. Isso é futuro. João Batista não é o último. Isto está terminado. Agora, para provar que Jesus era um profeta, eu vou citar aqui algumas escrituras, mas tenha paciência. Se o meu tempo não terminar, nós vamos para o outro tempo. Agora, Mateus capítulo 13, versículo 57, Jesus disse que, agora veja, você disse que pessoas diziam que Jesus era profeta. Preste atenção, e quero que todas as pessoas prestem atenção. Mateus capítulo 13, versículo 57, quando Jesus foi para as partes de Nazaré, para as partes de onde ele foi criado, as pessoas vieram em sua direção para dizer que ele não era para estar ali. E Jesus disse que um profeta não tinha honra na sua própria terra. De qual profeta Jesus estava falando? Bem, em Mateus capítulo 21, versículo 11, e o povo dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, o profeta da Galileia. Mateus capítulo 21, versículo 46, e queriam matá-lo, e buscando temer o povo porque o tinha por profeta. Marcos 7,16, e glorificavam a Deus, dizendo que um grande profeta se tinha levantado dentre eles, e que Deus estava visitando o seu povo. Marcos 7,39, se este homem fosse um profeta, o Simão fariseu falando para Jesus, se este homem fosse um profeta, porque todo mundo o via como profeta, o chamava de profeta, o reconhecia como profeta, se este homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que a toca é uma pecadora. E depois disso, Jesus dá um sinal a ele que Jesus, era um profeta, até mesmo revelando os segredos dos seus pensamentos, do seu coração. Lucas 13, versículo 33, Jesus disse que não era possível que um profeta morresse fora de Jerusalém. Onde foi que Jesus morreu? Lucas 24, versículo 19. Jesus, o Nazareno, o qual foi varão poderoso em obras e em palavra, e na palavra de Deus. Quem falava isso? Os 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús, quando Jesus apareceu a eles em uma outra aparência. Eles disseram, nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e na palavra de Deus. João 6, versículo 14. Quando viram o sinal que Jesus tinha feito, então eles disseram, este verdadeiramente és o profeta, ele estava esperando um profeta, és o profeta que havia de vir ao mundo. Este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. João capítulo 7, versículo 40, e ouvindo isto diziam, verdadeiramente este é o profeta. João capítulo 7, versículo 52, disseram, vejam que da Galileia, de onde Jesus era? Vejam que da Galileia nunca se levantou um profeta. João 9, versículo 17, disseram, o que diz tu sobre este homem? O homem que foi curado lá penso que de cegueira ou algo parecido. O que diz tu sobre este homem? Ele diz, ele é um profeta. Atos capítulo 3, versículo 22. Você disse que pessoas diziam, certo? Mas Atos capítulo 22 trata-se de uma profecia de Moisés que diz, porque Moisés disse aos nossos pais, e o Senhor Deus levantará um profeta dentre o povo, e ele será semelhante a mim. Moisés disse, o Senhor Deus levantará dentre o povo um profeta semelhante a mim. Atos capítulo 7, versículo 37. Este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel. O Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim.
Agora, se você não estiver satisfeito com as referências que dei, eu posso perguntar a você, e você pode responder na sua palavra, e depois eu volto, se for possível, irmão, para nós encerrarmos este assunto. O que significa a palavra filho do homem? Nas Escrituras, de acordo às Escrituras, o que significa a palavra filho do homem? Uma vez que Jesus dizia, eu sou o filho do homem, quando o filho do homem for, quando o filho do homem vier, quando vocês verem o filho do homem, o que significa, Alexandre Moraes, a palavra filho do homem nas Escrituras? O senhor Alexandre pode responder, tem 5 minutos para a resposta. O microfone do senhor acho que está desligado, senhor Alexandre. Foi mal, galera, foi mal. Em nenhum momento, Deltamar, você respondeu, você provou aí para a galera, para o pessoal que está assistindo, Jesus Cristo se intitulando como profeta, cara. E é aquilo que eu falei antes. Porque eu já sabia que você ia vir com todas essas passagens, né? Onde as pessoas iriam conjecturar e achar que Jesus Cristo viria na figura de profeta. Que não faria sentido nenhum. Porque a própria profecia fala que ele viria como rei e sacerdote. Que é totalmente diferente aí de profeta, né? Não faria sentido. E respondendo essa tua pergunta aí, deixa eu tirar aqui. Respondendo essa tua pergunta aí, Jesus Cristo, quando fala ali, quando ele sempre afirma ali que ele era o filho do homem, sempre fazendo essa referência, é que ele estava ali dentro de uma natureza humana, de carne e sangue, entendeu? Ele era ali, estava dentro de uma figura humana, entendeu? A lógica é essa. Agora, voltando aí para as questões, né? Como que eu vou trazer isso aqui para os dias de hoje, essa questão da profecia? Primeiro, a gente não tem aqui o templo de Jerusalém de pé. Então, a minha pergunta vem a seguinte, agora eu vou fazer a minha pergunta. Como que, por exemplo, o Caco Felipe seria o profeta e quem seria o sacerdote de Caco Felipe aí? Porque para se haver uma figura sacerdotal terrestre, a gente tem que ter um templo de pé e sacrifícios de animais. O templo foi destruído no ano 70 e, de acordo com as profecias, não existe nenhuma profecia que vai ser construído aí um terceiro templo de forma literal. Até porque o terceiro templo ali, de acordo com a profecia, foi o corpo de Jesus Cristo, como eu já citei aí, Salmos 122, né? Salmos 110, aliás, na ordem de Melquisedeque. E era uma Jerusalém existente. Essa Jerusalém, essa Israel que está aí, é uma Israel que foi levantada pela ONU em 1948, que não tem nada a ver com nenhuma profecia. As profecias que vai falar ali sobre um templo que seria construído, foi a profecia dada lá, né, com o governador de Judá, que foi Zorobabel. E depois esse templo foi reconstruído pelo Herodes e destruído no ano 70. E do ano 70 até agora, até aqui 2020, a gente tem lá só o Muro das Lamentações e o caco de vidro que está lá. E cadê? Figura sacerdotal terrestre não existe hoje. O que está aí é rabino. Então, de acordo com as escrituras, qual é a base que o Caco Felipe me traz aqui para os dias de hoje? Porque teríamos que ter uma figura sacerdotal terrestre de acordo com o que está nas escrituras. E como que fica isso, meu mano Deltamar? Já que o Caco Felipe é um profeta de Deus. Eu queria só um minuto da atenção dos dois. Foi solicitado entre vocês mais uma réplica, uma tréplica sobre o assunto da primeira pergunta que o senhor Alexandre fez. A próxima pergunta é da vez do apóstolo Deltamar. Então, o apóstolo Deltamar vai concluir agora a resposta sobre o questionamento da pergunta se Jesus Cristo era profeta ou não. E aí sim, depois o apóstolo Deltamar vai fazer a pergunta ao senhor Alexandre, só para colocar em ordem, para nós não fugirmos e não beneficiar nenhuma das partes. Ok, muito obrigado. Então, eu estou dando base. O senhor Alexandre estava de acordo no começo do debate que tem que ter base. Agora o senhor Alexandre volta aqui para dizer que as profecias apontavam que Jesus seria rei e sacerdote. Eu estou de acordo. Não vamos discutir isso. Mas o ponto aqui é profeta. As escrituras também diz que ele seria profeta. E eu citei para você, Atos capítulo 3, versículo 22. Eles estavam replicando a fala de Moisés, que está em Deuteronômio. Agora veja, senhor Alexandre, eu vou citar novamente, porque Moisés disse aos nossos pais, e o Senhor Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Isto é profecia.
As profecias diziam que ele ia ser rei e sacerdote, mas também as profecias dizem que ele seria um profeta. Atos capítulo 7, versículo 37, é profecia, senhor Alexandre, e diz, este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Se temos que ser honesto com as escrituras e temos que tomar a base, aqui está a profecia onde diz que Jesus era um profeta. Agora eu perguntei para você o que significava a palavra filho do homem, e você respondeu à sua maneira, mas vou responder de acordo com a Bíblia. Filho do homem, de acordo com as escrituras, significa um profeta. E quando você pega Ezequiel, Deus chamava Ezequiel de o filho do homem. Jesus chamava de filho do homem, não era por acaso, não há casualidade em Deus. Mas ele dizia isto porque um profeta, melhor, filho do homem significa um profeta. No entanto, vamos agora para o que significa a palavra profeta. A palavra profeta, no original hebraico, significa nabi, e nabi significa porta-voz, porta-voz de Deus. Jesus era o porta-voz de Deus. Moisés era o porta-voz de Deus. Elias era o porta-voz de Deus. Todo homem que é o porta-voz de Deus na terra é um profeta. No original hebraico, profeta é nabi. Nabi é porta-voz. Pedro era o porta-voz de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo quem o enviou para pregar. Paulo era o porta-voz de Deus. Agora, se nós temos que pegar as escrituras, se nós cremos nas escrituras, se eu Deltamar Costa e o senhor Alexandre de Moraes cremos na Bíblia, temos que tomar a Bíblia como base. E a base da Bíblia diz que Jesus disse em Mateus 10, 41, que ele, Jesus, era um profeta. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Lucas, capítulo 11, versículo 49, diz, eis que enviarei-vos profetas, assim como Mateus, capítulo 23, versículo 34, 35. Mas o senhor me fez outras perguntas, vou aproveitar o meu tempo para responder. O senhor citou aí, e o senhor já toma isso como a minha pergunta. O senhor citou aí Mateus, capítulo 24, versículo 14, para dizer que o evangelho do reino é o evangelho de Jesus. Saiba, senhor Alexandre, que o evangelho do reino é toda a mensagem de um profeta mensageiro. Quando Noé pregava, o evangelho do reino, que deveria ser pregado em toda a terra, era a mensagem de Noé. No tempo do Egito, o evangelho do reino, a ser pregado em toda a terra, era a mensagem de Moisés. No tempo de Isaías, a mensagem de Isaías era o evangelho do reino que ia ser pregado em toda a terra. No tempo da deportação para a Babilônia, Jeremias era o possuidor do evangelho do reino de Deus. Então, o senhor Alexandre, ele está a ignorar as profecias, ele está a ignorar as escrituras, e todo mundo que está aqui está vendo. Mas eu estou dando base nas escrituras que Jesus Cristo era um profeta. O evangelho do reino no ano 33 era o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do reino no ano 53 era o evangelho de Paulo. E hoje o evangelho do reino, que deve ser pregado em toda a terra, é o evangelho de Jesus Cristo. Melhor, é o evangelho do profeta Cacó Filipe. Não há evangelho do reino hoje na terra, a não ser o evangelho do profeta Cacó Filipe. O senhor Alexandre de Moraes, eu penso que ele teve um problema com a sua conexão, mas ele vai retornar. Quando ele retornar, vou adicionar ele aqui. Ele citou Hebreus capítulo 1, versículo 1, para dizer que, quando Paulo diz que, tendo Deus falado no passado, antigamente, através dos profetas, ele tem nos falado agora pelo seu filho. Eu poderia perguntar, ele não está aqui, mas se ele estiver ouvindo, ele vai responder. Eu pergunto, Paulo, Deus não falava por meio de Paulo? As palavras que Paulo escrevia não eram as palavras de Deus? Se o senhor Alexandre de Moraes, vou adicioná-lo aqui. Eu vou concluir o meu tempo. Eu tenho um tempo ainda, irmão pastor Ricardo? Eu não tá ouvi, me ouvindo aí, Deltamar? Me diga se eu tenho um tempo. Tá me ouvindo? Sim, Alexandre. Ô, Deltamar, repete para mim, cara, porque teve um amigo meu que me ligou aqui, aí caiu, cara. E eu não escutei nada que tu falou aí. Tudo bem. Eu estava te respondendo que a palavra profeta, isso você captou. Você estava presente. Agora eu estava dizendo para você que Mateus, capítulo 24, versículo 14, que você citou. Deixa eu adicionar o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, me dê um tempo para mim repetir a pergunta ao Alexandre, que a internet dele caiu. Só tem um minuto. Mateus, capítulo 24, versículo 14, que você citou, sobre o evangelho do reino. Eu estava dizendo que o evangelho do reino é a mensagem de um profeta. Quando Noé estava na terra, o evangelho do reino era a mensagem de Noé. E esta mensagem deveria ser pregada em toda a terra. No tempo do Egito, o evangelho do reino era a mensagem de Moisés. No tempo de Jeremias, o evangelho do reino era a mensagem de Jeremias.
No tempo de Jesus, o evangelho do reino a ser pregado era a mensagem de Jesus. Por volta do ano 53, o evangelho do reino a ser pregado era a mensagem de Paulo. E Paulo confirma isso em Atos 13:47, quando ele diz: eu fui estabelecido para ser a luz das nações, a luz do mundo, e a salvação de Deus até as extremidades da terra. O evangelho do reino a ser pregado hoje, senhor Alexandre, é a mensagem do profeta Cacó Filipe. É o profeta vivo, quem tem as palavras de vida eterna e as chaves do reino do céu. Agora a pergunta que eu faço ao senhor é: o senhor citou Hebreus capítulo 1, versículo 1, para dizer que, tendo Deus falado antigamente, através dos seus servos, os profetas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. Aí você quer dizer que é Jesus. A pergunta para o senhor é: as palavras de Pedro, as palavras de Tiago, as palavras de João e as palavras de Paulo, os seus escritos, também não eram a palavra de Deus? Não falava Deus também por meio de Tiago, Pedro e Paulo? Ok, senhor Alexandre, o senhor tem 5 minutos para a resposta. Mas em qual momento se coloca ali Caco Filipe? Apóstolos foram eles. Depois do ano 70, a gente teve outro ato dos apóstolos? Eu, pelo menos, não vejo nada disso nas escrituras. Todas as escrituras ali, inclusive o livro do Apocalipse, tudo isso aí foi escrito antes do ano 70. Que, inclusive, era para acontecer e se cumprir tudo ainda naquela mesma geração de Jesus, né? Que eu vou colocar aqui algumas referências. Vamos lá. Primeiro, Mateus 24, versículo 33. Primeiro ele vai iniciar o sermão profético, lá desde o versículo 1, né? Vai falar da destruição do templo. Aí ele vai falando da grande tribulação que estava para acontecer para aquele povo específico, lá na mesma geração dele. Aí no versículo 33 ele vai dizer o seguinte: assim também vós, que não somos nós aqui nos dias de hoje, está falando para eles. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Eu queria saber o que é próximo e as portas depois de mais 2000 anos, 2020 anos, né? Aí Tiago, no capítulo 9, vai testificar. Vamos lá, Tiago, capítulo 5, aliás, né? Vai testificar as palavras de Jesus Cristo, vai repetir o que Jesus Cristo já falara. Olha só o que ele vai falar, hein? Tiago, capítulo 5, ele vai dizer no versículo 8 e no versículo 9 o seguinte: sede vós também. Lembrando que, segundo a exegese, Tiago escreve a carta para as 12 tribos que estavam na diáspora, lá na mesma geração de Jesus Cristo. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu não sei que próxima é essa. Há mais de 2020 anos, e que Caco Filipe ainda é levantado para quê? Tiago, mentiroso. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Que porta é essa que já se passaram mais de 2020 anos? Irmãos, cadê? Aí, beleza. Aí a gente volta lá para Mateus 24. Vamos lá. Agora, para dar o checkmate. Aí Jesus Cristo ele vai falar o seguinte. Tem mais quantos minutos aí, pastor? O senhor tem 2 minutos e meio ainda. Muito tempo ainda, beleza. Aí no Mateus 24, versículo 34, Jesus Cristo ele simplesmente vai testificar o seguinte: em verdade vos digo. Jesus fala isso para mim e para você que está aí? Claro que não. Fala para as ovelhas perdidas de Israel. Para eles, para os discípulos, aqueles que estavam seguindo ele lá naquela geração dele. A exegese é essa. Em verdade vos digo que não passará esta geração que está aqui, né? Para quem conhece a regra do português aí, pronome demonstrativo. Está no singular. Ele não está falando aqui estas gerações. Está falando esta geração, que é a geração dele. Os contemporâneos ali de Jesus Cristo. Os mesmos ali que viveram ali da época dele. Esta geração, sem que seja cumprido, sem que termine todas essas coisas. E que coisas? Tudo o que ele falou no sermão profético. Os sermões proféticos de Marcos 13, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 25 e Mateus 24. Tudo deveria ser cumprido ali naquela mesma geração de Jesus Cristo. Sabemos muito bem, quem entrar aí dentro da história dos israelitas,
Uma geração para os israelitas não passa de período de 40 anos. É um período exato de 40 anos. Muitos colocam como se fosse 70, e outros, como o meu mano, Deltamar, né? Segundo aí a teoria dele, aí trazendo o Caco Filipe como um profeta, a gente tem uma geração de Jesus Cristo há mais de 2020 anos, que não tem lógica, não faz sentido nenhum, né? É simplesmente chamar Jesus Cristo de um mentiroso. Terminado aí. Finalizou? Então o apóstolo Deltamar tem a réplica. 5 minutos, Ok, apóstolo. eu percebi e todos perceberam que o Alexandre não respondeu o que eu perguntei, porque ele fez lá uma afirmação antes sobre Hebreus 1:1, dizendo que Deus falou-nos por meio de Jesus. Eu perguntei se Deus também não tinha falado por meio de Pedro, e por meio de Tiago, e por meio de João, e por meio de Paulo, e ele não respondeu. Eu perguntei se as palavras destes homens, os seus escritos, a qual ele citou primeiramente aí Colossenses, se Colossenses não é a palavra de Deus, porque ele disse que Deus fala apenas por meio do seu filho Jesus. Deus não falava por meio de Paulo, isso que ele não respondeu. Agora, gostaria de deixar uma coisa clara aqui. Em momento algum eu disse que Jesus e os seus apóstolos foram enviados para as nações. Eu nunca disse isso. É você que está dando a entender isso. Nós estamos de acordo que Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15:24. Os seus 12 apóstolos foram enviados somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 5 e 6, e eles cumpriram isso, mesmo depois da ordem de Jesus, de Mateus 28:19, ide por todas as nações. Mas é visto que, como bem você citou, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz, Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Assim como Pedro capítulo 1, versículo 1 diz, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateias, Capada, Bitínia, Ásia, que estão entre as nações, morando entre as nações. Nós estamos de acordo, assim como Atos 11:19, é dito que os apóstolos, quando tiveram que fugir por causa da perseguição que veio depois da morte de Estevão, eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino, mas somente aos judeus. Em nenhum momento eu disse que Jesus de Nazaré e que os seus apóstolos foi para nós. Eu não disse isso, nós nem chegamos lá ainda. Nós estamos ainda lá atrás, para saber se você é um verdadeiro pregador, esse ponto está encerrado, para saber se nós estávamos falando aqui sobre os profetas da lei, isso está encerrado. Agora nós estávamos sobre Hebreus, né? Eu gostaria de insistir na pergunta, e gostaria que você, se você não quiser responder, não tem problema. Dado que você disse, Hebreus capítulo 1, versículo 1, mostra que Deus falou-nos por meio de Jesus, nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho, Jesus, palavra de Paulo, Hebreus 1:1. Mas a pergunta que eu te fiz é, se as palavras de Pedro, as palavras de Tiago, de João, de Judas e de Paulo, entre elas aqui você citou aí, Colossenses, são as palavras de Deus ou não? Deus falava por estes homens ou não? Falavam. Então, se falavam, você não pode citar Hebreus 1:1 para dizer que o último a qual Deus falou foi Jesus. Então, isso não tem lógica. Qualquer pessoa que tenha um bom senso, um bom raciocínio, deve prestar atenção a isso. Agora, eu havia ouvido que o moderador, falou que lá atrás que eu deveria fazer uma pergunta, não é isso, pastor? Era a minha vez de perguntar? Ou não é? Eu já fiz a pergunta? Vocês decidem. O senhor fez a pergunta. O senhor fez a pergunta. Ok. Isso. Ele deu a resposta, o senhor já está na sua réplica e depois ele tem a téplica. Ok. Então, se o meu tempo tiver terminado, eu dou a téplica para o Alexandre Moraes dizer-nos, aí ele já respondeu. Se ele quiser complementar, o senhor tem ele fica à três vontade. minutos ainda. O senhor tem 1 minuto e meio ainda para responder. Se o Alexandre não tiver entendido a minha pergunta, eu vou repetir. Se tiver entendido, está bem, pode responder. Ô, Deltamar, mas em nenhum momento eu falei que os apóstolos, que nenhum deles, que eles ali não tinha ali a revelação de que não falavam ali pelo consentimento do próprio Deus, até porque eles foi dado o Espírito do próprio Deus para eles. Então, como que eles não iriam falar segundo aquilo que Deus não quisesse que eles falassem? Se eles tinham ali o Espírito de Deus. Quando eu coloquei Hebreus capítulo 1, é para poder refutar de que o Caco Filipe, né, não teria nenhuma possibilidade de ser um profeta nos dias de hoje dentro do âmbito da antiga aliança.
A questão foi só essa. Em nenhum momento aí eu defendi que apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, nenhum deles não falava pelo consentimento do próprio Deus, pela inspiração do Espírito de Deus. Em nenhum momento eu falei isso. É você que me entendeu errado. Entendeu? Ok, É só então isso nesse caso, se você citou Hebreus 1:1 para dizer que Deus não pode falar por Cacofilipe, mas você também não pode usar Hebreus 1:1 porque depois de Jesus, Deus continuou falando, porque o próprio Jesus disse que ele enviaria profeta. E de acordo com Amós 3, versículo 7, diz que o Eterno revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Assim como Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, diz a mesma coisa. Agora, se você tem uma pergunta para fazer, eu estou ansioso para te perguntar outras coisas aqui. Beleza, eu vou fazer a minha pergunta. Posso fazer, pastor? Pode, só tem 5 minutos para fazer. Beleza. A minha próxima pergunta é a seguinte. Vamos analisar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, aliás, 2 Pedro, é isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, não é 3 não, desculpa, gente, é 4, tá? Vamos lá, 4. 1 Pedro 4, versículo 7, vai estar escrito o seguinte. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Isso é o apóstolo Pedro falando, né? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O apóstolo Pedro, ele fala, está escrito ali, que o Pedro, ele vai falar que ali já era as últimas horas, os últimos tempos. João, ele vai mencionar também, em 2 João, se eu não me engano, tá? Vai estar escrito também. Deixa eu ver, acho que é 1 João, capítulo 2. Eu estou demorando um pouco, galera, porque eu não tenho nenhum esboço aqui, tá? Tudo é na hora, tá bom? Se eu não me engano, está no versículo 17. 18. 2 João, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Então, tanto Pedro como João, como eu falei, já mostrei anteriormente, é que Jesus Cristo fala que já estaria às portas. A gente tem diversas passagens no Apocalipse, né, que Jesus Cristo fala que em breve estarei, em breve, mais cedo, né, estou às portas, tome cuidado para não perder a sua coroa e bababá. E tem outras passagens, o próprio autor aos Hebreus vai falar também, de que tudo estava para acontecer em um pouco período de tempo, naquela época. Aí me vem a minha pergunta, meu mano Deltamar. De acordo com as palavras desses apóstolos, que está claro aqui nas Escrituras que lá naquela geração de Jesus Cristo, na época dele lá, enquanto eles escreveram ali, né, as Escrituras, eles já estavam considerando ali que ali já era a última hora e que, inclusive, já existia um monte de anticristo. O próprio João vai testificar isso. Como que depois de 2020 anos, nos dias de hoje, o que Caco Felipe tem a ver com isso e como que a gente vai trazer isso para os dias de hoje, há mais de 2 milênios, cara? Vê se não entra em contradição com as palavras dos apóstolos. Me explica isso aí, cara. Me responde aí. Posso dar tomar 5 minutos? Ok, obrigado, Alexandre, pela pergunta. Agora, eu gostaria de colocar um ponto.
para nós não se distanciar do tema, que nós temos que voltar lá no ponto, para saber se Caco Felipe é um verdadeiro profeta. Não vamos distanciar muito, não. Mas você está citando profecias de Pedro, de Paulo, aí, para dizer que ele estava dizendo sobre os últimos dias e que isso aconteceu até o ano 70. Eu poderia fazer uma pergunta a você, não precisa responder, é claro, você vai pensar, e as pessoas de casa vão pensar. Quando você pega essas profecias para dizer, olha, está vendo? Eles estão dizendo que estamos nos últimos dias, já está no fim, e isso aconteceu até o ano 70. Quando Deus disse a Isaías para profetizar, Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu pergunto para o senhor, só responda o nome da criança. De qual criança o Isaías estava falando? Estava falando ali dentro do contexto do filho de Acais, que foi uma tipologia para Jesus Cristo. Isaías estava falando de Jesus, um filho se nos deu, um menino mas ali, nasceu. de forma literal, nome, era o filho de Acais. E o seu nome? Escute. Só um minuto, senhor Alexandre. O senhor vai ter a sua chance de ter a réplica, então... Eu vou citar as escrituras porque as escrituras... Perdão, pastor. Eu vou citar as escrituras porque as escrituras é a base. A base. Você está pegando profecias para dizer que tudo termina no ano 70. Porque você pega as profecias de forma literal para dizer, está chegando o fim, estamos próximo do fim, está para acontecer. Aí você diz, está vendo? Aquilo aconteceu. Mas quando Isaías dizia, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todo mundo sabe que essa profecia refere-se a Jesus Cristo. Isso demorou quase 800 anos para acontecer. E quando você pega também Apocalipse capítulo 13, é dito lá que o Cordeiro é Jesus. Todo mundo sabe que o Cordeiro é Jesus. Apocalipse 13 diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nós sabemos que Jesus, o Cordeiro, foi morto há 2000 anos atrás. Mas Apocalipse 13, João diz lá que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Agora veja bem, vou dar um outro ponto, um terceiro ponto aqui. Quando, nesse mesmo capítulo 13, é dito que o nome aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, que iam ser lançados no lago de fogo, eles não tiveram seus nomes escritos no livro da vida muito antes da fundação do mundo. Ó, senhor Alexandre, a Bíblia diz também que o profeta Amós disse que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Até onde eu vi, nem mesmo um verdadeiro pregador, um verdadeiro sacerdote, ministro do evangelho, você é. Agora eu poderia perguntar, você é um profeta para revelar e desvendar as profecias? Será que você é um profeta para dizer que tal profecia aconteceu tal tempo e tal outra profecia aconteceu tal tempo? Você não é. Esta é a responsabilidade do profeta mensageiro. Um verdadeiro sacerdote, senhor Alexandre, vai apenas repetir o que o profeta mensageiro do seu tempo diz. Arão, ele não tinha uma mensagem própria. Deus não revelava nada a Arão. Arão apenas repetia a mensagem de Moisés. E Deus diz, vou colocar Arão como teu profeta, Moisés. Eu te coloco, Moisés, por Deus, sobre toda a terra do Egito. E eu coloco Arão como teu profeta. Deus falava a Moisés e Arão falava ao povo. Deus falava a Jesus de Nazaré e Jesus de Nazaré falava. Deus falava a Paulo e era Paulo quem explicava os mistérios da Bíblia. Paulo poderia falar sobre o terceiro céu. Paulo poderia falar sobre muitas coisas. Mas será que Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé poderia dar revelações sobre os mistérios da Bíblia? Não, senhor Alexandre. Será que o Pedro, quando era discípulo, poderia dar revelações sobre os mistérios da Bíblia? Não, senhor Alexandre, porque a revelação das Escrituras pertence a um profeta. Isaías, 800 anos, falava de Jesus. Era uma profecia, era Deus falando. Apocalipse 13 trata-se de Jesus, o Cordeiro de Deus. E o nome daqueles que foram ao inferno, no lago de fogo, não foram escritos no livro da vida. Quando? Muito antes da fundação do mundo. Mas eu quero voltar, se é a minha vez de perguntar, pastor, e se ele tiver uma réplica, eu não sei, ele pode fazer, mas a pergunta que eu lhe faço é assim, como é que um homem... Agora vamos entrar no assunto profeta Caco Felipe. Eu sei que você está ansioso para entrar em Caco Felipe. Vamos entrar. Nós não fugimos de nenhuma pergunta. Discípulos do profeta Caco Felipe não fogem de nenhum debate e de nenhuma pergunta. Agora veja, como que um homem... Agora veja, profeta mensageiro, vou dizer bem, profeta mensageiro, não vem aqui com dom de profecia, não venha com profeta de igreja, profeta menor. Como que um profeta mensageiro se torna profeta? Como que um homem se torna um profeta mensageiro de acordo à Bíblia? Pode citar Antigo Testamento, Novo Testamento, nós estamos aqui para ouvir você.
Pô, mas aí tu tá me fazendo umas perguntas óbvias, cara. Você tá me fazendo umas perguntas que você já sabe a resposta. Não tem uma pergunta mais objetiva? Uma pergunta, pô, dentro aí do tema? Me permita. O debate são para as pessoas que estão assistindo. E a pergunta é, uma vez que vamos entrar no assunto, o profeta Caco Filipe, ele é um profeta mensageiro. Vamos então entender como que um homem se torna um profeta mensageiro. E nós queremos base na Bíblia. Você responde e depois eu darei o meu argumento. Eu te fiz aí várias perguntas. E você fugiu de um monte delas, Deltamar. Uma delas foi a respeito do templo, que você passou batido e não falou nada. A outra foi a figura sacerdotal terrestre. Onde é que tem aqui nos dias de hoje? Porque teria que ter o templo de pé. E você também não me falou. Então, eu não sou obrigado a responder qualquer pergunta que tu me faça. Entendeu? Certo. Eu penso assim, pastor, se o Alexandre se recusa a responder a minha pergunta, eu posso ir para a réplica, não tem problema. Então, o tema anunciado foi se Caco Filipe é um verdadeiro profeta. Nós não podemos fugir muito desse tema. É bem verdade que em um debate vai sempre ter algum argumento que vamos precisar de algumas escrituras para que a gente tenha base, se baseie as nossas respostas. Porém, o tema tem que girar, as perguntas têm que girar em torno desse tema. Eu não estou defendendo, estou aqui como neutro, eu não estou defendendo nenhuma das partes, mas eu creio que a pergunta do apóstolo Deltamar está contida no tema. Independente ou não, se, como o senhor afirmou, que o apóstolo Deltamar já sabe a sua pergunta, o senhor também já vai saber mais ou menos a resposta do apóstolo Deltamar, mas essa live são para as pessoas, para que elas tirem as suas conclusões de acordo com as explicações e respostas dos senhores. Então, o apóstolo Deltamar pode refazer a pergunta ao senhor Alexandre, caso o senhor não queira responder, o senhor tem a autoridade e a vontade de não responder. O apóstolo Deltamar pode refazer a pergunta. Eu vou repetir a pergunta para que todos que estão em casa saibam. Nós estávamos falando atrás sobre sacerdote, nós já resolvemos esse ponto, agora vamos falar sobre profeta mensageiro. E Caco Filipe é um profeta mensageiro. Daniel está aqui para provar para todo o Brasil, para toda a América Latina, para toda a América, África, Europa e Ásia, para o mundo inteiro, que Caco Filipe é um falso profeta. Eu estou aqui para provar que Caco Filipe é um verdadeiro profeta. Agora vamos entrar no tema do debate. A pergunta é, Caco Filipe sendo um profeta mensageiro, Noé sendo um profeta mensageiro, Moisés sendo um profeta mensageiro, cada profeta da Bíblia eram profetas mensageiros, Jesus e os demais. A pergunta é, como que um homem se torna um profeta mensageiro? Porque você está aqui para provar que Caco Filipe não é. E eu quero saber como que um homem se torna. O homem se torna, os profetas se tornavam profetas sendo levantados pelo próprio Deus. Pô. A pergunta óbvia, resposta óbvia. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: quem é que me prova que Deus falou no ouvido de Caco Filipe? Como que ele me prova isso? Ok, o senhor já terminou a resposta e vai ter a réplica do apóstolo Deltamar, porque foi ele quem fez a pergunta. Então, o senhor ainda tem 4 minutos e 20 segundos para responder, caso o senhor queira completar a resposta, senhor Alexandre. Eu vou completar, mas não perguntando. Vou completar afirmando em cima da resposta dele, tá? Jesus Cristo ele vai falar em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele vai dizer o seguinte: a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei. Para quem? Não para nós aqui nos dias de hoje. Para as ovelhas perdidas de Israel. Estando ainda convosco, importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí a gente vai lá para Lucas, capítulo 21, onde o próprio Jesus Cristo ele vai testificar o seguinte: a partir do versículo 20, quando, porém, ele fala isso para os discípulos, para aqueles ouvintes dele ali naquela geração dele. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação, ou seja, a grande destruição, de forma literal ali dentro de Jerusalém, com a destruição do templo,
muitos sacerdotes ali, todos eles iriam ser aniquilados pelo Império Romano. Isso está dentro da história. Para quem conhece aí Flávio José, vai entender o que eu estou falando. 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retiram-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Agora preste atenção no versículo 22. Porque estes dias são de vingança. Vingança contra quem? Contra o Brasil? Contra a gente? Contra nós aqui nos dias de hoje? Contra o mundo, o cosmos? Claro que não, né? Segundo a exegese, é uma referência ali a Jerusalém, tá claro. Vírgula, para se cumprir tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus Cristo falou isso, existia a Bíblia naquela época? O Novo Testamento, aliás? Não. Ele está falando de quê aqui? Tudo que está escrito na Taná e na Torá. Agora a pergunta que eu faço. Se Jesus Cristo fala aqui e deixa claro que naquela época, após a destruição do templo, no ano 70, seria a consumação de todas as profecias, onde que o Caco Felipe entraria nessa história? É para a galera que está em casa tentar refletir aí e analisar. Beleza? A pergunta aqui é para o pessoal que está em casa, para pensar e analisar. Ok, a pergunta era como que um homem se torna um profeta mensageiro, né? Uma vez que todos os profetas que têm livros na Bíblia, entre eles Jesus, Paulo e os demais, eram profetas mensageiros. O Daniel disse e respondeu bem. Quem estabelece os profetas mensageiros é o próprio Deus. O próprio Deus estabelece o profeta mensageiro. Mas sacerdotes Deus não estabelece. Quem estabelece é o profeta mensageiro. Mas eu vou explicar, vou aproveitar o meu tempo para explicar sobre o profeta mensageiro. Um profeta mensageiro é aquele que Deus o visita por meio de uma visão celestial, em um determinado tempo. E essa visão é para chamar o profeta. E Deus vai dizer o que esse profeta vai fazer sobre a terra. E Deus dá uma revelação. E essa revelação será o evangelho para ser pregado no seu tempo. Será o evangelho do reino para ser pregado em toda a terra. Então esse profeta deve receber um chamamento, quando o próprio Deus o chama. Deus dá a ele uma comissão, o que ele vai fazer sobre a terra, e dá a ele uma mensagem. E eu poderia dar alguns exemplos com base na Bíblia. Por exemplo, Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele disse: o Senhor me apareceu em uma sarça ardente e me enviou para libertar o povo de Israel do Egito. Então Deus deu a Moisés um chamamento, foi o próprio Deus que o chamou e deu a comissão de libertar o povo do Egito, e deu a Moisés uma mensagem, que era o evangelho do seu tempo, o evangelho do reino, estava com Moisés, e ele colocou a sua mensagem em 5 livros. Também poderia citar aqui Josué, quando ele estava à beira do muro de Jericó. O mesmo anjo que apareceu a Moisés apareceu a Josué, e desta vez ele estava na condição de chefe dos exércitos de Jeová, e disse as mesmas coisas a Moisés: assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. Ali é o chamamento, a comissão, e Josué tinha uma mensagem, que era o evangelho do reino dos céus, do seu tempo, e ele colocou isso no livro. Se nós formos para mais para frente, Gedeão também, estava ele malhando o trigo, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que era chamado de Jeová, apareceu para ele lá e disse que ele era um varão valoroso e que ele havia sido escolhido para libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Gedeão recebe um chamamento, uma comissão, e nós encontramos a história de Gedeão na Bíblia. Também posso falar de Isaías no capítulo 6, versículo 1 em diante. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sobre o trono. E você conhece o texto. Ali é o chamamento e a comissão de Isaías. Isaías coloca a sua mensagem, o evangelho do reino, que ia ser pregado em toda a terra, em um livro chamado o livro do profeta Isaías. Jeremias poderia dizer: no ano do rei Joaquim, no 17º mês de tal rei, né, de Zedequias, eu, Jeremias, fui chamado, e eu escutei isto e aquilo. Ali é o chamamento e a comissão, e Jeremias tinha uma mensagem, que era o evangelho do reino para pregar no seu tempo, e ele colocou isso em um livro. E aí você vê Paulo a caminho de Damasco dizendo: estava eu indo para Damasco para perseguir os cristãos, quando eu ouvi e vi um resplendor, e uma voz falou comigo. E Paulo repetia isso mesmo diante do rei Agripa. Então eu estou dizendo isso para as pessoas saberem o que é um profeta mensageiro. William Branham, em 1933, poderia dizer: estava eu na caverna Greensville, e um anjo de Deus me apareceu, me chamou e me comissionou com a mensagem destinada a toda a terra, para que todas as pessoas creiam em mim. Ele disse a mesma coisa em 1933, quando estava no Rio Ohio, o chamamento, a comissão, e o William Branham colocou isso nas suas mensagens. Martinho Lutero, penso que em 17 de julho, algo parecido, de 1517, ele foi chamado por Deus para levantar sobre a terra como um profeta mensageiro, e foi Martinho Lutero quem derrubou o catolicismo em 1520. Ele é aquele que grita: caiu, caiu a grande Babilônia.
Assim como Moisés destruiu o Egito, Moisés destruiu o catolicismo. Mas já que esses profetas estão no passado, e Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se ele teve profetas no passado, se ele teve profeta no Novo Testamento, ele disse que enviaria profetas para a terra. Hoje há um homem na terra chamado Cacó Filipe, e aos 24 de abril de 1993, assim como os profetas da Bíblia, um anjo de Deus apareceu ao profeta Cacó Filipe e o lhe comissionou com uma mensagem destinada a toda a terra, em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. E está decretado por Deus que quem quer que creia nesse profeta tem a vida eterna. O evangelho do reino hoje está com o profeta Cacó Filipe. Não existe profeta hoje na terra a não ser Cacó Filipe. Eu sei que o Alexandre, ele não é como um pastor de igreja. Ele acredita que tudo terminou em Jerusalém. Isso não me interessa. Porque o que me interessa é o que Deus diz no presente, por meio de um profeta. Se algo vem de alguém que não é um profeta, isso não tem valor. Porque Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu pergunto ao senhor Alexandre, se é possível perguntar, qual foi o profeta mensageiro que diz que todas essas profecias que você está citando aqui, Alexandre, terminou no ano 70? Porque a revelação de Deus, dos segredos de Deus, vem a um profeta. Eu quero que você me diga, se você quiser, não é obrigado a responder, mas é o profeta quem redefine a palavra de Deus no seu tempo. E hoje é o profeta Cacó Filipe quem deve dizer, Alexandre, qual profecia se cumpriu no ano 70? Qual profecia se cumpre hoje? Qual profecia se cumpriu em tal tempo? E qual profecia se cumprirá? É o legislador da palavra que define a palavra de Deus. Não é estudante, não é teólogo, não é filósofo, não é ancião e pastor de igreja, mas é o profeta mensageiro. O Senhor está com a palavra. Eu Só pensava, tem 5 minutos, senhor Alexandre. eu pensava que as escrituras era a Taná e a Torá, né? Eu não sabia que Caco Filipe fez uma nova Bíblia, uma outra escritura, né? Onde ele tem ali a revelação de Deus sublime. Não sabia disso. Qualquer um, meu mano Deltamar, se eu posso muito bem chegar aqui e falar que eu tenho também a revelação de Deus, pô. Se o Caco Filipe fala que recebeu essa mensagem do anjo, por que ele Posso não fazer faz uma pequena igual? pergunta para você responder junto? Então, eu Se tô isso é dando possível. minha... Certo. Eu quero Eu tô perguntar respondendo. se as escrituras é só a Bíblia. E aí você responde junto com essa outra questão. Aí já perdi o raciocínio, pô, me cortou, perdi o raciocínio. Responda a segunda pergunta até você lembrar da primeira. Se as escrituras é só a Bíblia. As escrituras é a Taná e a Torá, cara. Só. Tudo que Jesus Cristo falou e os apóstolos falaram foi de acordo com a Taná e a Torá. O Novo Testamento, a Taná e a Torá não tem que explicar o Novo Testamento, é o Novo Testamento que tem que explicar o Antigo Testamento. Não tem lógica. Não faz sentido isso. Tudo deveria se cumprir, como eu acabei de ler aí. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus Cristo, cumprimento, a sombra, a tipologia, aquilo que deveria ser cumprido nas palavras de Moisés, dos profetas e de Davi. Então não é o Antigo Testamento que tem que explicar o Novo Testamento, é o Novo Testamento que tem que trazer, né, o cumprimento de toda a sombra que se passou lá, pô. Porque não faz sentido isso, não tem lógica. Não é à toa que os judeus ortodoxos aí simplesmente pegam o Novo Testamento aí, né, trazido aí pelos pais da igreja, dentro da doutrina do catolicismo e do protestantismo, joga dentro do vaso da descarga. Pô. Os judeus ortodoxos simplesmente acham ridículo a forma como eles trazem, né, colocando o apóstolo Paulo, colocando Jesus Cristo em contradição com todos os profetas, pô, da antiga aliança. Então não faria sentido. Mas vamos voltar lá do que eu estava falando. Quer dizer que Caco Filipe, então, agora ele está fazendo uma nova Bíblia. Né? Ele está inventando uma doutrina de particular interpretação. Porque você me falou aí que a gente não deve ir além do que está escrito. Você testificou isso aí, ô Deltamar. E deixou claro para a gente aí que tem que ir de acordo com o que está escrito nas escrituras. Mas segundo aí o que você está defendendo, o Caco Filipe traz aí a nova convicção dele, a revelação que, segundo ele, né, ele recebeu de Deus. Agora vem a minha pergunta, né, dentro do que eu estou afirmando.
Caco Felipe, ele teria a capacidade de fazer o que os apóstolos fizeram? Colocar a mão em serpente e não ser picado, falar em línguas estranhas, ter o dom de revelação, andar sobre as águas igual Jesus Cristo? Teria a capacidade de curar as pessoas, de tirar um tumor do cérebro de uma criança que está com 6 dias de vida? Fazer chover lá no sertão? Eu vou levantar a mão para o céu e agora o sertão vai cair chuva. Dar do que comer para as crianças que estão morrendo na África por causa da corrupção dos políticos gananciosos? Será que Caco Felipe teria essa capacidade? Porque se ele tiver essa capacidade, que ele prove e mostre para a gente dentro de um raciocínio lógico, porque de acordo com a Escritura ele não vai provar nada. Não tem como provar ali de acordo com o que está escrito. Então, já que ele recebeu, né, pessoalmente aí, diz ele, a revelação do próprio Deus, que ele prove para a gente igual os profetas provavam, porque eles faziam sinais e maravilhas. Pô. Os apóstolos faziam sinais e maravilhas. Então, que Caco Felipe prove isso para a gente. Pô. Ressuscita o morto. Pô. Eu desafio ele a ir lá no cemitério comigo e ressuscitar o morto. Eu quero ver. Terminado aí. Ok. O apóstolo Deltamar responde, e depois eu vou passar a palavra para o senhor Alexandre das considerações finais, e depois o apóstolo Deltamar das considerações finais. Ok. Eu quero responder aqui rapidamente todas essas questões, não todas, mas algumas. Por exemplo, quando o senhor Alexandre diz que as Escrituras é só a Torá e a Tanakh, isto é uma inverdade, isso não é verdade. Salmo 119, versículo 89, diz que a palavra de Deus está firmada para sempre no céu. A palavra de Deus não está na terra. De tempos em tempos, Deus envia um anjo celestial. Este anjo celestial irá influenciar um profeta na terra. E esse profeta irá escrever um livro. Bíblia é biblioteca. Você pensa mesmo, senhor Alexandre, que toda a palavra de Deus está encerrada em um livro de 66 livros, o livro protestante? Porque o livro católico, a Bíblia, tem 73 livros. A Bíblia etíope tem 81 livros. A Bíblia siriaca tem 61 livros. A Bíblia samaritana tem 5 livros. A Torá, sim, a Bíblia hebraica tem 39 livros. Você pensa mesmo que Deus, toda a Escritura, tudo que é de Deus está encerrado em um livro de 66 livros? Agora eu poderia te perguntar assim, não precisa responder, tudo bem. Por exemplo, eu poderia te perguntar, será que a própria Bíblia não mostra que você está errado? Será que todos os livros estão na Torá e na Tanakh? Por exemplo, o livro do profeta Jazé, a Bíblia fala sobre ele, Josué no capítulo 10, versículo 13, fala sobre Jazé e o seu livro. A sua Bíblia tem o livro do profeta Jazé? Não tem. A sua Bíblia é incompleta. A sua Bíblia tem o livro do profeta Natã? A Bíblia fala que havia um profeta Natã e ele tinha um livro. A sua Bíblia tem o livro dos Atos de Salomão? Não tem. A sua Bíblia, senhor Alexandre, e a Bíblia de todos os religiosos que estão sobre a terra, ela é incompleta. Por exemplo, 1 Crônicas 29, 29, diz que havia um profeta chamado Gade, e Gade tinha um livro. A sua Bíblia não tem um livro do profeta Gade. A sua Bíblia não tem um livro do profeta Semaías, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15. A sua Bíblia não tem o livro do profeta Ido. A sua Bíblia não tem um livro do profeta Jeú, 2 Crônicas 20, 34. A sua Bíblia não tem um livro do profeta Aías, 2 Crônicas também fala sobre ele. Sim, e Jesus disse em Mateus capítulo 23 que ele enviaria profeta. Sim, o Antipas tinha um livro, ele era um profeta. Policarpio tinha um livro, ele era um profeta. Irineu de Lyon, no ano 170, Martinho de Touros na Hungria, em 312, Columba, na Irlanda, em 606, John Wycliffe foi queimado pela Igreja Católica, senhor Alexandre, porque ele tinha escritos, ele era um profeta, porque um profeta recebe a revelação de Deus e ele deixa isso num livro. John Hans, em 1415, foi queimado pela Igreja Católica por causa dos seus escritos. E o sacerdote católico pergunta a John Hans, quando estava amarrado lá, senhor John Hans, é a sua última chance, você não quer retificar? Você não quer se desculpar? E John Hans diz, eu não retiro, eu não nego tudo que eu tenho pregado e tudo que eu tenho escrito. Martinho Lutero tinha 95 teses. Sim, John Wesley tinha os seus livros, Calvino tinha os seus livros, Charles Spurgeon, Knox, Uring, Finney, Moody, o profeta William Branham, e hoje é um profeta na terra. Para cumprir Mateus 23, 34 e 25, Caco Felipe, Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, senhor Alexandre. Deus não é Deus de história, Deus não é Deus de livro sagrado, Deus não é Deus de profetas mortos, Deus é o Deus do profeta vivo.
Se Deus está vivo, ele tem que ter um profeta vivo hoje. Se não é Cacô Felipe, eu peço que qualquer pessoa que me escute, diga-me quem é o profeta. Aonde é que está o profeta de Deus? Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 34, 35, melhor, Lucas capítulo 17, versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, seria no fim. Lá eles tinham um profeta. Eles não tinham um livro sagrado lá, senhor Alexandre. Eles não tinham teólogos lá para guiar o povo. Eu sei que tinha, mas eram falsos. Lá eles tinham um profeta. Aqui, para Deus ser justo com essa humanidade, ele tem que ser um profeta. Ele não pode me julgar pelo que Jesus disse. Eu não conheço Jesus. Eu não ouvi as palavras de Jesus. Tudo o que eu tenho é uma pequena parte da história de Jesus. Tudo o que eu tenho é uma pequena fraçãozinha do que Paulo diz. Nada disso, senhor Alexandre, vai salvar a humanidade. Ora, você disse que todas as escrituras era a Taná e a Torá. E os livros dos outros profetas? Também não é escrituras? A Bíblia não diz que a palavra de Deus está firmada no céu, de acordo com o Salmo 119, versículo 89? Agora você diz outras coisas. Se eu tiver acabado o meu tempo, pode falar, pastor. O profeta Cacô Felipe não escreveu uma nova Bíblia. Não, senhor, ele escreveu o seu livro. E quem tem que interpretar a palavra de Deus é um profeta. Quando Pedro disse, senhor Alexandre, que as escrituras não é de particular interpretação, Pedro está falando com os sacerdotes. Ninguém, nenhum sacerdote pode interpretar, porque Deus é o seu próprio intérprete, e Pedro era um intérprete, Paulo era um intérprete, Tiago era um intérprete, Jesus era um intérprete. O intérprete da palavra de Deus é um profeta. Um sacerdote que vai interpretar a Bíblia, ele vai fundar uma igreja. E eu sei que você é contra as igrejas. Nós estamos de acordo. Todas essas igrejas são do diabo. Quando esses sacerdotes vão interpretar a Bíblia, eles fundam igrejas. E a terra está cheia de igrejas hoje, porque esses homens servem ao diabo Satanás. Eu tenho tempo, pastor? Acabou o meu tempo? Se tiver acabado, não tem problema. Acabou o tempo do senhor, okay. e agora eu vou pedir para que, porque já estamos já 1h30 de live, vou pedir para o senhor Alexandre dar suas considerações finais. O senhor vai ter 5 minutos para dar suas considerações finais, e depois o apóstolo Eltamar também vai ter os 5 minutos dele para as considerações finais, e nós vamos finalizar a live. Então, o senhor Alexandre tem a palavra. Eu vou usar as minhas considerações finais, 2 minutinhos só para falar sobre esse final aí do Eltamar, e mais 3 minutos me apresentando aí e terminando a minha fala aí para a galera aí que está assistindo em casa, tá? Jesus Cristo, ele foi bastante enfático. Jesus Cristo, ele jamais poderia entrar em contradição com os profetas, tá? Jesus Cristo jamais iria contra e iria ensinar alguma coisa que já não tivesse falado. Né? O grande exemplo aí do profeta Isaías, que foi o profeta, praticamente o profeta messiânico, né? Jeremias vai falar: eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com o Brasil. Analisa lá, Natanai, vê se está escrito isso lá. Uma nova aliança com as 2 casas de Israel. Casa de Judá, que era constituída por 2 tribos, e mais a casa do norte, que era os efraimitas, que estavam desterrados, ou seja, perdidos, por causa do rei da Síria, né, que cometeu a iniquidade desde lá do rei Salomão, e depois vieram os reis do reino do norte, que substituíram Salomão, que começou pelo rei Jeroboão, e todos eles cometeram iniquidade, e Deus, como um acerto de contas, faz com que o rei da Síria simplesmente deporta as 10 tribos do norte para outras nações. Então, quando o apóstolo Paulo vai pregar e vai anunciar o evangelho do reino a todas as nações, que não é o mundo cosmos, ou seja, é o mundo habitado lá deles, daquela época, porque o dominador do mundo lá na época era o Império Romano. É justamente para trazer as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, que eram consideradas como gentílicas. Eram eles. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, 14, que seria quebrado o muro da inimizade entre ambas as casas. E que casas eram essas? Eram as 10 tribos do norte, os efraimitas, que tinham inveja dos judeus, que era a casa de Judá, e a casa de Judá oprimia os efraimitas porque se colocavam ali como os pica das galáxias, o brabo. Então consideravam todos eles como pagãos, né, como sem Deus, como um merda. Então,
A lógica é essa, a referência é essa, tá? É só para terminar minha fala aqui. Então não tem como querer trazer isso para os dias de hoje. Tudo que for falado aí com relação a Caco Felipe, ele se denominando aí como profeta, é tudo conjectura, é tudo falácia. Nada faz sentido, não tem nenhuma prova, nenhum relato ali dentro das escrituras, a não ser que aqui a gente já entra dentro de um debate dos livros apócrifos, né? Aqueles que são considerados ali, né? Que não tiveram nenhuma inspiração por parte de Deus, entendeu? E entrando em completa contradição aí, como eu já provei várias passagens aí, com Jesus Cristo, até mesmo com os apóstolos, tá? Rapaziada, quem entrou aí na live aí, no finalzinho aí, eu me chamo Alexandre Moraes, tenho o meu canal no YouTube, tá? O meu canal lá é Preterismo Completo, tá? Preterismo Completo, tá aqui o meu rosto lá com esse boné. Quem tiver curiosidade aí de conhecer sobre a escatologia preterista, lembrando aí que a minha intenção, meu intuito não é manipular ninguém, não é lavar a mente de ninguém, e muito menos fazer com que as pessoas venham me seguir, até porque eu não ganho nada com isso. As pessoas, ela tem liberdade de achar, de pensar no que quer. Se a pessoa quiser acreditar no mula sem cabeça, em Fantástico Mundo de Bob, todo mundo tem esse direito, todo mundo tem esse livre-arbítrio. Então, o meu canal fica só para a questão de conhecimento, para vocês verem aí o que é a escatologia preterista e vocês analisarem lá, né, de tudo que eu mostro lá, se faz sentido ou não com as escrituras. Beleza? Me chamo Alexandre Moraes. Para mim foi uma satisfação aí entrar na live aí do meu irmão Deltamar, do meu mano pastor aí, tá? Agradeço o convite de vocês, me sinto aí lisonjeado, tá? Honrado em estar aqui debatendo com vocês. E deixo aí uma excelente noite para todos que assistiram essa live aí, tá bom, galera? É isso aí. Ok, então eu vou dar as minhas considerações finais. Nas minhas últimas palavras, eu vou dizer o que eu não consegui dizer durante a fala, né? E também falar sobre o que o Alexandre disse aí por último. Agora, veja bem, quando o Alexandre pergunta se Caco Felipe pode fazer o que os apóstolos fizeram, tratando-se de sinais, que os apóstolos fizeram muitos sinais, Jesus fez muitos sinais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Alexandre, você responda sim ou não, porque nós não vamos ter tempo para réplica e tempo. Você leu o livro do profeta Caco Felipe? Não. Então, quando você não lê um livro de um profeta, você não pode vir atacar esse profeta. Você não pode vir querer provar que esse profeta é falso quando você não leu a sua mensagem. Seria inadequado eu querer provar que os livros da Bíblia, os profetas da Bíblia são falsos, uma vez que eu nunca li a Bíblia. Eu seria injusto de provar que Maomé é falso se nunca li o livro de Maomé ou não tenho informação sobre ele. Então, penso que seria bom você baixar o aplicativo. É gratuito para todos os habitantes da Terra. Agora, quando você pergunta que Caco Felipe fez o que os apóstolos fez para ser verdadeiro, será que um profeta tem que fazer milagres e sinais para ser verdadeiro? Bem, Jesus fez muitos milagres e sinais. E os judeus ainda pediam sinais, milagres. Jesus disse que uma geração incrédula pedia-lhe sinais. Os sinais são para os incrédulos. Quando Moisés recebeu a ordem de ir no Egito, Moisés se queixou dizendo que o povo não ia acreditar nele. E o anjo disse, vou te dar 2 sinais para que eles, os incrédulos lá em Israel, lá no Egito, creem em ti, Moisés. E aqueles incrédulos que não creem no primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E houve incrédulos que foi crer depois, quando as pragas caiu. Então, os sinais são para os incrédulos. Quando você pergunta, Caco Felipe fez os mesmos que os apóstolos fez, nos sinais, milagres e prodígios, maravilhas? Qual foi o milagre, prodígio, maravilha de Isaías? Será que Isaías era um falso profeta por não ter feito milagres, prodígios, maravilhas? Eu perguntaria, cadê os milagres de João Batista? Cadê os sinais de João Batista? Sendo que Jesus disse que João Batista era o maior profeta que de mulher tinha nascido. Pode me mostrar os milagres de Jeremias? Pode me mostrar os milagres, os sinais e maravilhas de Oséias, de Abacuque, de Sofonias? Você não pode mostrar, sabe por quê? Porque os profetas não vêm para fazer milagres. Os profetas podem fazer isso, mas eles não vêm para isso. Quando o maior homem que já pisou na terra, chamado Jesus de Nazaré, estava na terra, havia muitas pessoas passando fome. Jesus não orou para que todo mundo saciasse a sua fome, comida e fartura para todo mundo. Jesus não fez isso. Ele multiplicou 2 vezes os pães e peixes, e essas pessoas depois voltou a ter fome. Quando Jesus estava na terra, havia muitos doentes no tanque Betesda. Ele foi lá e curou uma pessoa. Por quê? Porque ele não foi enviado para curar todos os enfermos da terra. Jesus até mesmo deixou o seu amigo Lázaro morrer para depois ressuscitá-lo. Ele curou alguns paralíticos, alguns cegos, alguns surdos, alguns leprosos. Mas Jesus tirou a doença da terra? Não era ele Deus? Ele tirou a fome da terra? Ele tirou a miséria da terra? Ele acabou com as guerras?
Um profeta não vem fazer isso, Alexandre. Você não pode fazer isso. Eu aconselho, carinhosamente, que você leia o livro do profeta Cacô Filipe. Se você tivesse lido, você saberia que Cacô Filipe é o único profeta na Terra hoje que cura a AIDS, que nem a medicina consegue curar ainda, mas vai curar, a medicina vai curar a AIDS. O profeta já disse. Cacô Filipe é o único profeta na Terra que cura a AIDS. Não é dizer eu curei a AIDS. É provado com exames antes, 3 exames. O primeiro, o segundo, o terceiro. Depois faz 3 exames para provar que deu soro negativo. Se você tivesse lido o livro do profeta Cacô Filipe, você saberia, Alexandre, que a guerra no Iraque em 93, Cacô Filipe profetizou. A guerra na Síria, Cacô Filipe profetizou. A queda e a morte de Muammar Gaddafi, o ditador da Líbia, Cacô Filipe profetizou. O terremoto no Haiti, aconteceu o terremoto no Haiti, está relacionado com a mensagem do profeta Cacô Filipe. O coronavírus, o profeta disse sobre o coronavírus 18 anos atrás, Alexandre, está em Cacô, capítulo 3, versículo 25. O profeta diz assim lá, ó, por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo com medo de ser contaminado pela doença. As pessoas andarão na terra sem se tocarem. As escolas serão fechadas. E as pessoas terão medo de pegar o metrô e pegar o ônibus. E o justo vai dizer ao perverso, vai lá expor a tua nudez na praia. E o perverso vai dizer, eu estou com medo. Quando que o profeta disse isso? 20 de outubro de 2002. Se você tivesse lido o livro do profeta Cacô Filipe, você ia dizer assim, Alexandre, se esse Cacô Filipe não é verdadeiro profeta, nem Jesus de Nazaré foi verdadeiro profeta. Se esse Cacô Filipe não é verdadeiro profeta, não existe profeta na Bíblia verdadeiro. Então eu aconselho todas as pessoas a ler o livro do profeta Cacô Filipe. Vou encerrar minha fala dizendo que quando o senhor Alexandre fala de livros apócrifos, para dizer que o livro do profeta Cacô Filipe seria possivelmente um livro apócrifo, eu pergunto, e o livro do profeta Jazé é apócrifo? E o livro do profeta Aías? E o livro do profeta Ido? E o livro do profeta Natã? E o livro do profeta Semaias? Todos esses livros que eu citei aqui, poderia citar mais, eles são também apócrifos? Não é, senhor Alexandre. Sabe por que não é? Porque tudo isso é escritura. Foi Deus que deu essa mensagem a esses profetas. Eu agradeço a todas as pessoas que assistiram e concluo dizendo que a salvação de Deus hoje na terra é o profeta Cacô Filipe. E convidamos qualquer homem, grande ou pequeno, que acredita que Cacô Filipe é um falso profeta, que venha provar para o mundo inteiro. Não vamos debater escondido, vamos debater para o mundo inteiro ver que vocês têm razão e nós, discípulos do profeta Cacô Filipe, estamos pregando heresia sobre a terra. No mais, que Deus os abençoe e até uma próxima vez. Então, meu muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, senhor Alexandre, pelo convite, por ter aceitado e participado desse debate. Apóstolo Eltamar, muito obrigado. Então, a todos, até a próxima. Até o próximo debate, se o senhor permitir. E que Deus continue abençoando seus filhos e suas filhas que estão espalhados por todo o mundo. Amém. Na próxima vez eu quero que o Cacô Filipe me revele o número da loteria, hein? Eu quero ganhar dinheiro, hein? Tamo junto, rapaziada.